Foi, de facto, um fim de semana de maratona de negociações em Bruxelas e foi preciso chegar a esta manhã para conhecermos um entendimento, um princípio de acordo sobre a Grécia. A Sónia Lourenço, jornalista da revista Exame, está na edição da manhã para o habitual comentário económico. Sónia, bom dia, bem-vinda. O que é que segue agora para Atenas? Muitas dúvidas ainda. Primeiro, soubemos há poucos minutos, como tens referido, que se chegou a um entendimento, que esse entendimento foi unânime. Eu penso que esta noite fez recordar as maratonas negociais no auge da crise da dívida soberana, há mais de 3 anos. Fica a questão como é que mais de 3 anos depois voltámos a este ponto crítico em que é o futuro não só da Grécia, como da própria zona euro, que estava em jogo. Aliás, como admitiu Martin Schulz, o Presidente do Parlamento Europeu, que disse que a zona euro estava no fio da navalha. Agora, vamos ver os próximos passos. Ainda se sabe pouco sobre o que está exatamente no conteúdo deste princípio de acordo. Mas a partir dos pontos em discórdia, que eram 2 nas últimas horas, terá havido uma cedência sobre esses pontos da parte da Alexis Tsipras. Exatamente. Tudo indica que sim, e muitos outros pontos também passavam por uma grande cedência do Syriza face ao que tinha defendido até agora. Estamos a falar de uma reforma que implicará com certeza cortes nas pensões, uma reforma do sistema de pensões, subida do IVA, o tal fundo, que os tais 2 pontos, a questão do envolvimento do Fundo Monetário Internacional, e parece mais do que tudo, porque envolve muitas questões de soberania, o tal fundo em que Atenas transfere parte dos ativos do Estado, portanto, bens públicos, para um fundo internacional que depois gerirá e terá uma palavra a dizer nesse processo de privatizações, usando depois o dinheiro para abater dívida. Vamos ver se será só para abater dívida, porque um dos pontos, e poderá ter sido aqui um dos pontos que houve negociação, temos de saber mais sobre isso, mas do que o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho referia, que parte dos fundos poderão ser também utilizados não só para abater dívida, mas também como medidas para estimular o crescimento. Isso seria aqui um ponto importante. E resta perceber se foi tomada alguma medida de reestruturação da dívida grega, que era a grande linha vermelha em que o Syriza não queria, o governo de Atenas não queria ceder. Excluída ficou a saída da Grécia da zona euro. Eu não me parece que possamos já dizer isso, porque agora... Pelo menos a meio da madrugada surgiu... O ponto chegou a estar em agenda durante a noite de ontem, mas a meio da madrugada surgiu essa informação, que estaria fora. Uma exclusão por 5 anos da zona euro. Exatamente, e isso é uma questão muito importante. Mas em relação a este pacote, e que exclui essa possibilidade de saída da Grécia da zona euro, ele terá de se passar ainda no Parlamento de Atenas. E parece-me tudo menos líquido que isso vai acontecer. Parece-me que Alexis Tsipras, ao regressar a casa, vai enfrentar um cenário muito difícil. Parecem medidas, nomeadamente esta questão do Fundo Internacional, que implica cedência de soberania, não é? Ainda mais. Parece-me que serão medidas muito difíceis de passar no Parlamento. Ou seja, nada do que foi aprovado esta noite, esta madrugada e esta manhã poderá efetivamente ser posto em prática. Se fosse chumbado num Parlamento de Atenas, há ainda essa possibilidade. O próprio governo grego pode cair. Essa possibilidade existe em cima da mesa. Como referiste a questão da saída da Grécia do euro, foi aberta essa porta. Isto era um tema tabu na zona euro até agora, a saída de um país da zona euro, e parece-me que foi de facto uma questão grave. Mesmo tendo sido afastado do texto final, como tudo indica que isso foi afastado durante a madrugada, essa possibilidade, a questão é que essa possibilidade surgiu pela primeira vez num documento oficial. Ora, isso abre a porta, há muita especulação nos mercados. Se questionamos a possibilidade de um país sair da zona euro, porque é que no futuro isso não voltará a ser questionado? E outro país que não a Grécia? Esta irreversibilidade do euro e da pertencer ao euro tinha sido a força do euro nos mercados internacionais. Portanto, parece-me que foi aqui um precedente grave que se abriu, mesmo que não esteja no texto final e que não pronuncia nada bom para a Europa. Aliás, esta noite mostrou grandes clivagens entre a Alemanha, o grupo da Alemanha, Finlândia, o norte da Europa, e, por outro lado, a França e a Itália. Vamos ver as consequências disso para o futuro. Vamos olhar rapidamente para outros assuntos que nada têm a ver com a Grécia. Em maio, as exportações nacionais de bens aumentaram 3,5% e as importações de bens aumentaram 6,2% face ao mesmo mês do ano passado. Foi mais um mês em que as importações cresceram acima das exportações. Exatamente, um sinal de alerta importante para Portugal, ou seja, um mês significa pouco, mas a questão é que foi o terceiro mês consecutivo
que isto aconteceu. Portanto, temos já março, abril e maio com as importações a crescerem acima das exportações. Portanto, a questão do ajustamento externo, a questão da redução do déficit externo, eliminarmos aqui essa questão crítica do déficit externo, tinha sido um dos principais resultados positivos do ajustamento português e que parece estar a ser posto em causa. Aliás, como muitos economistas alertavam, tinha sido conseguido não só pelo crescimento das exportações, que é real e muito positivo, mas também por uma queda bruta das importações que agora, com a recuperação da economia, começam a recuperar. Começam a subir também. Agora é que será a prova dos 9 da sustentabilidade dessa correção do déficit externo que Portugal teve durante o processo de ajustamento. Mas é um sinal de alerta importante. Outra notícia que temos aqui prende-se com as novas empresas nacionais de tecnologia que estão a atrair o chamado capital de risco internacional e captaram mais de 150 milhões de euros no último ano, e segundo um levantamento da Associação BETAI, é um sinal do dinamismo das empresas? É um sinal, sim, um sinal muito positivo, pelo menos de parte do setor empresarial português. Pelo contrário, os últimos anos foram marcados por notícias muito problemáticas em grandes grupos empresariais. Veja-se a queda do Grupo Espírito Santo, a venda da PT, que deixou de existir como a conhecíamos, mas houve notícias muito boas entre as empresas de menor dimensão, seja porque se viraram para o mercado internacional, seja este dinamismo do setor tecnológico com muitos projetos novos com grande potencial de crescimento. Esses projetos tradicionalmente enfrentavam um grande problema, que era o acesso a financiamento, que agora parece ultrapassado com esta atração de capital de risco. Ainda bem, vamos ver se esta tendência se mantém. Sónia, bom dia, muito obrigado, até para a semana. Até para a semana, João. Obrigado.